E aí, pessoal, primeiro sejam muito bem-vindos, né? Vocês são nossas primeiras cobaias aqui do primeiro evento presencial da Lincana. A gente tentou fazer um negocinho legal aqui, meio que para muita gente de última hora. Então, muita gente eu fui convidando muito perto do evento já, então agradeço demais aqui a presença de vocês. Queria primeiro agradecer ao Google, né, por ter cedido esse espaço massa, né, que eu não tinha vindo aqui presencialmente. A Lincana participou da residência do Google, mas foi no meio da pandemia, Humberto, então a gente foi residente sem ser residente. Então não teve aquela experiência legal de conviver aqui com o pessoal do prédio, mas eles estão retomando agora depois, né, dessa nossa crise aí dos últimos 2 anos, a utilização do espaço, e gentilmente cederam para a gente aqui como alumni para poder utilizar essa sala aqui, esse andar, que, pô, eu tô achando bem legal. Até mais tecnológico do que a gente esperava, né, Paulinho? A gente não consegue mexer em nada direito nesse painel aqui. Também gostaria de agradecer não só a todos os convidados, mas especialmente aos meus panelistas, né, que estão aqui, né, Gilson, Marcos e Giovana. Giovana, que veio de longe também, eu sei que algumas pessoas viajaram para estar aqui, tem gente que pegou o avião, então o prestígio tá grande, viu, Paulinho? A responsabilidade também. Então agradecer especialmente vocês aí que toparam essa missão de falar um pouquinho sobre o tema do nosso evento, né, pessoal? Aqui estamos para falar de um tema que está cada vez mais forte, né? Eu diria que já é muito forte no mundo há um tempo, mas no Brasil a gente está talvez dando os primeiros e passos mais importantes, né? Alguns já estão há um tempo maior nessa jornada, né, Marcos? Outros estão começando agora, outros ali que já deram alguns passos, estão tropeçando, aprendendo e testando, que eu acho que é também onde a Lincana está hoje, né? A gente começou a entrar nesse espaço há alguns meses, viu muita coisa legal para fazer, muito valor para entregar e muito problema e desafio para resolver também, né? Porque a gente está falando, quando a gente fala de diversidade de uma maneira mais ampla, pessoal, a gente estava até falando sobre isso, né, Gilson? A gente ainda está falando de um mundo em que, apesar de 1/3 das mulheres terem as empresas, né, e controlarem as empresas, apenas 1% dos negócios das corporações estão indo para essas mulheres. Então vocês veem ainda uma disparidade muito grande. A gente também vê outros tipos de injustiça, né? A gente sabe, por exemplo, que na pandemia nos Estados Unidos, Humberto, os negócios que fecharam controlados por pessoas negras foram na faixa de 26% desses negócios, contra 11% dos negócios controlados por brancos, né? Então, até na crise, né, até no momento de maior dificuldade, negócios controlados por grupos minoritários ou negócios que são economicamente desfavorecidos, eles sofrem ainda mais. Então, nesse cenário agora talvez de maior dificuldades, que a gente precisa ter um cuidado ainda maior, uma atenção ainda maior para esses temas, né? Até trazendo aqui alguns números para vocês, eu gosto muito eu tenho falado muito sobre esse livro, porque eu acho que ele repercute alguns temas muito legais para procurement, que é um livro da Dr. Eloise Epstein, eu já até comentei com alguns de vocês, que ele tem um capítulo só sobre diversidade de fornecedores, né? E ela fala muito que ele traz um viés, ela é uma mulher trans, e ela é uma das maiores autoridades quando a gente fala de procurement, que eu acho que a gente discute muito essa nossa, diria assim, essa nossa sociedade acelerada, né? A gente, agora, as notícias não saem mais nos jornais, saem no Twitter, saem na rede social, alguém caminha com a gente no WhatsApp, e essa aceleração, né, essa hiperconectividade, ela vem para o bem e ela vem para o mal, né? Porque agora os tribunais das empresas não são mais a justiça, né? Não é mais, o cara me colocou nas pequenas causas. Não, o cara me colocou no Twitter. O cara marcou minha empresa e falou que a gente fez algum absurdo, que a gente cometeu alguma gafe, que a gente tomou algum tipo de comportamento que não deveria ter tomado. Então, o que o pessoal hoje chama de cultura de cancelamento, né, eu acho que de maneira mais negativa, né, até porque às vezes, de fato, vem avassaladoramente aí, e reputações às vezes são atacadas, não da maneira mais justa, mas o que ela fala é que essa mudança comportamental em que o consumidor, né, ele consegue expressar muito rápido a opinião dele, né, e efetivamente impactar no negócio das nossas empresas, né. Ela cita o exemplo lá do Starbucks, na época do Black Lives Matter, que o Starbucks tomou uma decisão muito polêmica de proibir manifestações do BLM nas lojas dele. Em 3 dias era boicote global na loja do Starbucks, que rapidamente tiveram que voltar atrás. Por quê? Porque essa diversidade não vem mais somente como um efeito moral, né? Vamos dizer assim, uma coisa que as pessoas têm que fazer mais por se sentirem impelidas por algum tipo de anseio pessoal para fazer. As empresas precisam fazer isso também, Humberto, porque está cada vez mais também doendo do bolso. Diversidade agora virou a prioridade
talvez não ainda 100% a prioridade da minha geração, Marcos, mas talvez já a geração que está vindo aí. A galera mais nova, nossos millennials, né, como a galera fala, quase 2/3 deles já dizem que não trabalhariam nas empresas de vocês se eles entendessem que elas não estão seguindo os preceitos de sustentabilidade, de diversidade, de economia inclusiva, Léo. Ou seja, vocês já vão perder em força de trabalho qualificada, né? Porque é essa galera que vai estar sendo trainee, que vai assumir esse papel de liderança agora nos próximos 10 anos, mas também são as pessoas que vão consumir os produtos de vocês. Eu também estava trocando essa ideia com o Gilson. A Coca-Cola fez uma pesquisa em 2019 e descobriu que 49% das pessoas que foram entrevistadas diziam que estavam mais propensas a consumir produtos da Coca-Cola por saber que a Coca-Cola tem iniciativas de diversidade. Vê que legal, né? Então, mais do que simplesmente o impacto moral, a dizer, não, estou fazendo porque é importante fazer, isso hoje vai ter efeitos porque a reação do público consumidor é muito grande, é muito rápido, pro bem ou pro mal, né? Então, a gente tem que estar preparado, a gente não pode ser complacente, né, com esse tipo de atitude. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto o que aconteceu agora com Nelson Piquet, né? Acho que foi a mais recente aí das nossas esculhambações e tragédias midiáticas, né? E vocês viram a velocidade em que essa notícia correu. Bastou essa entrevista ser publicada, inclusive eu descobri que ela era do ano passado, que a Fórmula 1 já fez uma declaração repudiando Nelson Piquet, que eu acho que vai acabar, inclusive, não seja suspenso, até banido dos eventos. O próprio Lewis Hamilton já se manifestou também. Então, isso mostra, né, a velocidade em que, não é mais escolha, né? Complacência vai ser punida, né? O público está aí para dizer isso para a gente. E eu acho que isso é muito o objetivo aqui desse evento, né? Porque a gente fala muito, Tiziana, eu acho que a maioria das empresas tem muitas iniciativas de diversidade no quadro de colaboradores, né? Vamos trazer inclusividade, você vê vários RHs, né, Marcos, já fomentando o tema, poxa, vamos contratar, essa vaga aqui é só para o público LGBT, essa vaga aqui não, essa vaga aqui a gente vai fazer exclusivamente para negros, essa vaga aqui a gente vai fazer para mulheres. Só que, de acordo com a McKinsey, a cada R$1 que a gente tem de receita dentro de grandes corporações, em média, 58 centavos, ou seja, 58% de tudo que entra na nossa empresa está indo para a cadeia de fornecimento. Então, quando a gente pensa do ponto de vista econômico, pessoal, a maior chance da gente impactar, né, em diversidade e economia inclusiva não é necessariamente dentro de casa, é fora. Porque nossa cadeia hoje, vocês sabem, né, está toda terceirizada. Né? Já está boa parte dela já está acontecendo do lado de fora. Então, se a gente não se preocupa em fomentar isso nos nossos fornecedores, né, em quem está em parceria com a gente, vocês sabem até porque os riscos desses fornecedores acabam virando nossos riscos, né? Tipo, fala muito de compliance, né, Monique? Análise de risco. Por quê? Porque hoje o reputacional não é a empresa que fez uma besteira, estava com mais práticas de trabalho, ou tinha algum tipo de impacto ambiental que vai ser punida. É a marca de vocês que vai sofrer, é a marca de vocês que vai ser cobrada, porque, vocês têm essa responsabilidade. Eu acho que diversidade e inclusão ainda é um tema que está muito novo no Brasil. E o objetivo desse evento talvez seja plantar mais sementinhas para a gente trazer essa discussão a nível Brasil. Como é que a gente vai conseguir implementar programas de diversidade? Como é que a gente vai trazer, né, Humberto, as entidades de fomento para terem um protagonismo assim como já existe esse protagonismo nos Estados Unidos? Como é que a gente vai conseguir, sei lá, trazer o governo também para brigar junto para as empresas não terem que fazer isso sozinho? Então vamos começar diretamente aqui no nosso evento. Queria convidar meus queridos panelistas, meu amigo Gilson, da Mondeliz, Marcos, da Johnson e Giovana, da Baker, para compor aqui nosso painel. E eu queria começar, primeiro, obviamente, se apresentem, né? E depois digam aqui para todo mundo por que diabos, né? O porquê vocês, como a gente costuma brincar lá em Pernambuco, né, Gilson? Por que vocês, ou qual foi o motivo que vocês decidiram implementar um programa de diversidade de fornecedores na empresa de vocês? Então, Gilson, faça as honras da casa aí, se quiser começar. Mas, antes de me apresentar, eu quero agradecer, de verdade, acho que agradecimentos são para o final, mas eu quero começar agradecendo, porque é dessa forma que a gente vai fazer com que diversidade seja realmente aceita dentro do nosso país e que a gente consiga incluir cada vez mais empresas diversas nos nossos negócios. Falando um pouco sobre a Mondeliz, não sei se todo mundo conhece, mas a Mondeliz é uma empresa dona de algumas marcas, como Bis, Lacta, Halls, Trident e Sonho de Valsa. Então a gente faz diversos snacks aí, que provavelmente vocês consomem no dia a dia.
A Mondeleez hoje está presente em 85% dos lares brasileiros. Então, imagina, a gente tem uma responsabilidade gigantesca em termos de como o nosso consumidor recebe o nosso produto e como que a importância de ter diversidade em toda a nossa cadeia para entender cada vez mais o nosso consumidor. E a Mondeleez trabalhou nos últimos anos muito focada, as empresas trabalharam muito nos últimos anos focada nas pessoas. Então, a Mondeleez hoje tem um super orgulho de dizer que 48% das pessoas que trabalham com a gente na liderança são mulheres e 23% hoje são de pessoas pretas ou pardas. E a gente está seguindo esse caminho que a gente vai incluir cada vez mais, mas vem um trabalho muito forte nisso. A empresa entendeu também como que a gente consegue atuar dentro da cadeia de fornecedores e a importância disso. Por isso que a gente implementou um programa de diversidade, a gente implementou e já comprometeu globalmente, dizendo que $1 bilhão do que a gente vai gastar até 2024, o somatório de um ano, $1 bilhão vão ser direcionados, vão ser gastos com empresas de diversidade. Então, gigante compromisso, estamos correndo atrás disso, e a gente acredita nisso porque a gente vê, comprovadamente com números, que empresas diversas traz muito mais agilidade, adaptabilidade no momento que chega uma demanda. Então, a gente tem vivido períodos que cada vez a gente pensa que vai sair da pandemia, entra numa guerra, pensa que vai sair da... A gente está vivendo cenários cada vez mais complexos, e a gente tem como comprovar também com números que a agilidade e a adaptabilidade está muito presente em empresas diversas. Outro ponto que a gente enxerga muito é a inovação. Então, olhando para dentro de casa, também a Mondeleez, para vocês saberem, nós vamos dobrar o tamanho da nossa companhia até 2030. A gente precisa, para dobrar, que as cadeias sejam ágeis, adaptáveis e que a gente consiga ter pessoas inovadoras dentro do nosso público. E fornecedores diversos traz inovação para o nosso negócio. Então, baseado nesses 3 pontos, a Mondeleez decidiu que $1 bilhão será gastos com fornecedores diversos para ajudar os nossos compromissos de crescimento como negócio e também de ajuda mútua, porque a gente entende que, incluindo fornecedores diversos, é um ganha-ganha para todo mundo. E faz muito parte da forma que nós queremos gerir nosso negócio. Eu sou um cara que sou inconformado das coisas que são, porque elas são desse jeito, que sempre foram assim. Eu sou um questionador. E com isso eu estou há 5 anos liderando o programa de diversidade e inclusão de fornecedores na Johnson & Johnson. Também já tive essa oportunidade numa outra experiência anterior. E eu faço esse trabalho de graça, eu faço de fato com muita paixão mesmo, com muita dedicação. A gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre quem faz mais, vocês já fizeram, vocês são pró. Na verdade, a gente está em estágio diferente. E acho que vocês também passarão por todos os estágios, se possível, sofrendo menos do que a gente já sofreu, e a gente vai quebrar cabeça de formas diferentes ao longo da nossa jornada. Eu acho que o objetivo é dividir um pouquinho aqui com vocês sobre como a Johnson trabalha e vem trabalhando com o programa de diversidade de forma global e obviamente mais específico aqui no Brasil. O nosso negócio ele é muito diverso. Então a gente tem 3 unidades de negócio, uma que são os produtos de consumo, que também, como o Gilson falou, a gente está no lar de quase todos os brasileiros. São produtos que vocês conhecem, produtos de higiene feminina, produtos de beleza, produtos para pele, proteção solar e outros. Tem muito produto. A gente tem uma divisão de farma, que é a Janssen, tem a vacina, tem vários produtos para doenças raras, para oncologia, imuno-oncologia, vários produtos. E tem a Medical Devices, que é para dispositivo médico. Tem prótese ortopédica, prótese mamária, sutura, lente intraocular. Então, assim, é um negócio muito diverso. E a gente acredita que não existe também ambiente mais diverso do que os nossos clientes. E esses meus clientes, muitos deles são os nossos fornecedores. A gente tem uma base muito grande de fornecedores. No Brasil, principalmente, que é o maior mercado da América Latina. Então, quando a gente, de fato, vai falar com um fornecedor diverso, a gente traz um pouco da experiência dele como cliente ou como consumidor. E isso enriquece a nossa discussão, isso enriquece o nosso R&D,
isso enriquece o nosso marketing e toda a experiência de shopper e outras coisas que a gente quer aprimorar ao longo dos nossos desafios comerciais, vamos dizer assim. Então, acho que para mim também é um prazer estar aqui, dividir. Eu vou falar ao longo da discussão aqui sobre como eu vejo a troca de experiências, a troca de informação. Eu acho que isso enriquece muito mais do que a gente passar anos e anos ali analisando dados e fazendo um trabalho muito pesado. Acho que numa reunião como essa, num encontro como esse, a gente cresce e aprende muito, muito rápido. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite. Espero aí que a gente possa aprender juntos. Beleza? Assim como o Gilson, eu vou começar agradecendo. Tive um contato com o Léo muito bacana, a gente trocou uma ideia e ele surgiu com um convite, assim, quer participar? Eu topei na hora, então a gente fechou ali a ideia desse painel. Eu fiquei muito contente, realmente, eu estou trabalhando aí com a diversidade, acho que tem 1 ano e meio, e os eventos têm sido, né, online, então eu conheço alguns de vocês que eu não falei ainda, mas a gente trocou ideia online, a gente já participou de fóruns conjuntos, então botar caras aos nomes, eu acho que é um momento até aquece o coração, né? Então, muito obrigada, Léo, pelo convite e obrigada a todos vocês também pela participação e os meus companheiros aqui de painel. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou internacionalista, eu gosto de falar da minha formação porque quase ninguém de Compras é de RI, então é uma formação nova. E meu coração é de humanas, então para mim diversidade ela me acompanha bem antes, né, de empresa, ela me acompanha desde a escola, desde a minha faculdade em que eu estudei temas, em que consegui estudar matérias de feminismo, então foi uma coisa que está presente nos meus valores pessoais e hoje eu tenho o prazer aí de aplicar no meu dia a dia através desses programas. Eu sou líder de compras da Baker Hughes, é uma empresa eu não sei se todos conhecem, uma empresa de energia e tecnologia. A gente está muito dentro da produção, extração, entrega de soluções de hidrocarbonetos, petróleo, óleo e gás, né, no geral, gás natural. A gente tem uma presença global, uma empresa norte-americana. A gente tem algumas plantas espalhadas no Brasil, a gente atende com serviços, há soluções também de tecnologias avançadas para poder buscar, né, eficiência, diversidade, redução de risco e aumento de produtividade para os nossos clientes. E basicamente eu acho que, resumindo aí, Baker e Giovana isso. Eu acho que a Baker ela tem já um processo histórico aí bem grande de ter um programa muito legal nos Estados Unidos, mas como a gente sabe, os Estados Unidos já está há alguns anos à nossa frente, né? E em 2020, em dezembro, houve uma discussão global de que queriam trazer o programa para algum outro país, expandir os Estados Unidos. E eu, na hora, já cresci o olho, falei, tem que ser o Brasil, gente, vamos fazer um piloto aqui. E foi feito. Me convidaram para liderar a implementação do programa e a gente fazer um piloto aqui no Brasil, é o primeiro país que a gente começou a implementar e construir do zero, né? Porque é um programa semelhante, mas a gente sabe que a realidade sociopolítica e econômica pede que a gente construa coisas e estruturas, né, e fundamentos diferentes do que já existe. Então, eu comecei essa empreitada em 2021 e agora a gente conseguiu criar, consolidar um programa para também, como o Léo comentou, expandir a diversidade para além do corpo de funcionários, né, de colaboradores. A gente entende que a gente precisa refletir nos nossos fornecedores, que fazem parte da nossa companhia, a diversidade que a gente vê na nossa comunidade, que a gente quer que cada vez mais seja vista, né, e seja aceita. Então, eu acho que é tanto uma união de prioridades comerciais, de empresariais, mas também uma união de valores pessoais meus, que fazem aí dar a vida a esse programa. Acho que é isso, Léo. Acho que boa parte de vocês se perguntam muito, que foi boa parte das minhas dúvidas, né, pessoais, do pessoal que está aqui comigo também, mas beleza, e como é fazer esse negócio funcionar, né? Como é colocar isso em prática, colocar um programa, e acho que todos vocês, como o Marcos falou, né, talvez em estágios diferentes, já apanharam, né, já erraram, já aprenderam e já testaram coisas, porque como a Giovana falou, a gente está falando aqui, nos Estados Unidos a gente tem governo com políticas afirmativas, a gente tem uma tradição de identidade de fomento com mais de 50 anos, né? Então, aqui a gente está, se a gente fala de identidade de fomentos relevantes, né, Humberto? A gente tem a Integrária aqui, que gentilmente aceitou nosso convite, tem o pessoal da WeConnect que não pôde vir, e o pessoal da Câmara LGBT, que foi muito triste de não poder vir, mas me botaram a culpa de fazer o evento no mês da diversidade. Aí o Ricardo falou, você me quebrou, tá?
Ele estava falando com ele ontem, até contei essa história que ele fez. Eu fui convidado para 7 eventos ontem. Você sabe para qual evento eu fui? Para nenhum, porque eu não queria eu vender todo mundo, queria deixar de ir para o evento. Então, minha agenda em junho está impossível. Então, eu gosto muito, pessoal, de fazer uma coisa mais informal, para que a gente possa trazer exemplos práticos, né? Tipo, e aí, na prática, erro, aprendizado. Vamos contar aí dessas experiências, cada um contando um pouco aí dessa trajetória na jornada. Então, se vocês puderem compartilhar aí como foi, como tem sido, né? Na verdade, então vamos lá, como é que foi o começo do programa aqui no Brasil? Eu vou falar muito breve sobre o programa dentro do aspecto global. Ele já existia há 20 ou mais anos nos Estados Unidos, como o Léo falou, por uma exigência de governo, empresas americanas com contrato com o governo têm uma demanda legal e contratual de ter negócios com empresas com fornecedores de diversidade. Entre final de 2016 e começo de 2017, o programa foi começou a ser exportado para outros países, um deles o Brasil, que foi justo quando eu cheguei na J&J em 2017. E, de cara, qual que era e ainda é uma das métricas, que é entender quanto que a gente gasta com essas empresas. Então, a gente foi olhar, tinha lá $100 mil. Então, aí tem aquelas duas questões. Como é que a gente encara isso? É o copo meio cheio ou meio vazio? Eu vi como ele super vazio. Eu falei assim, a gente gasta muito dinheiro, com diretos, indiretos, com logística. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. E eu acho que isso foi o que me motivou a ir para cima com tudo. Eu falei assim, tá errado. Porque não é possível que no Brasil, um país que tem uma disparidade social, que tem uma questão socioeconômica, política, que a gente tem muita empresa de mãe solteira, muita empresa de pessoas que trabalhavam no mercado, que eram CLT e que precisaram empreender pela força da natureza. Eu falei assim, tem coisa errada. E foi aí que eu acho que foi com apoio, entendendo o tamanho da oportunidade, de olhar para a própria base e falar, vamos procurar o que a gente já tem aqui. Então esse foi o primeiro passo. E eu acho que esse primeiro passo eu já dividi com você, eu já dividi com muita gente. Eu não tinha por que ir para fora no mercado, fazer um baita estardalhaço sem entender o que eu tinha dentro de casa. E nessa primeira análise, a gente já encontrou quase 30 fornecedores diversos. E eu acho que a abordagem para o fornecedor diverso, e eu acho que é a forma como a gente vê. Então a corporação, ela vê o quanto que ela gasta. Eu vejo quanto que eu impacto. Então eu quero fazer negócio com a empresa dele, dela, gerando emprego, gerando renda, gerando de fato um impacto social que muitas vezes eu não consigo nem medir, mas eu sei que eu gero. Então a minha abordagem, a abordagem que eu utilizei e serviu no meu caso, que pode ser que não sirva no caso dela, no caso dele ou no caso de vocês, foi de tentar aumentar, extrapolar a quantidade de empresas com quem a gente fazia negócio. Porque se eu faço um negócio de 10 mil ou de 10 milhões, isso indifere. O impacto de 10 mil na empresa dele pode ser um baita do impacto dentro do grupo econômico e do grupo social que ele vive. Então, essa abordagem foi o que começou a estimular muito dentro da própria cadeia de fornecedores. A Johnson está com um programa legal. Os próprios stakeholders, os contratantes dos negócios no dia a dia, viam que a gente estava fazendo com um propósito, que não era de trazer saving, era entendendo que a gente gera impacto na vida de tantas pessoas. Então, essa abordagem, que é o que eu falei, eu acho que eu fiquei muito inconformado de ver que tinha um fornecedor, uma empresa fornecendo, que era uma empresa liderada por mulher, eu falei, tem mais aí. E isso começou a crescer. Então, no primeiro ano, uau, um super resultado. No segundo ano, mais. E a gente continuou crescendo. Acho que a gente passou a fase de crescer exponencialmente. Hoje o nosso crescimento com relação à quantidade de fornecedores, ele é mais estável, ele não é tão grande.
Muitas vezes você tem o apoio do seu global, da alta liderança, que é fundamental. Também não dá para fazer nada só de baixo para cima, mas ao mesmo tempo também não vai ser só o pessoal dizendo rola, porque vai ter resistência, né? Então esse líder não só ele precisa ser ter o protagonismo, mas ao mesmo tempo ser capaz também de convencer, que eu acho que vocês devem ter passado por isso também. Então eu quero mais exemplos, eu quero aí mais experiências para contar. Quem é que vai agora? Gil ou Gilson? Uma das dificuldades e um dos primeiros passos que a gente deu foi como que eu consigo me associar às ONGs que, por um processo, me ajuda a trazer informações de fornecedores. Então, você está integrado que está aqui com a gente presente. Então, eu fui lá no Humberto, eu conversei com o Humberto, fiz Humberto, a gente precisa ter como que eu consigo registrar meu fornecedor, como que eu consigo certificar meu fornecedor, para que a gente possa criar esse pool de informações para dar na mão do meu comprador. Porque não adianta chegar em 100 pessoas e dizer vocês têm que incluir fornecedores diversos, mas eles não têm informação. Porque se ele ainda for capturar dentro do mercado deles quais são os fornecedores diversos, fazer essa seleção, eu acho que ainda é uma barreira. Então faz muito parte do nosso trabalho como champion dessa iniciativa, é como que a gente consegue dar esse tipo de informação na mão dessas pessoas. Porque não vai ser uma desculpa de não tem. Você não quer. Então aqui está o fornecedor, existe esse serviço, existe pool. E a gente não está garantindo, que também é outra coisa que a gente tem que ter muito na cabeça, a gente não está garantindo que só porque é diverso vai ganhar o processo. A gente está dando a oportunidade. Aquela primeira oportunidade, ela abre um processo de conhecimento para futuras oportunidades. Então pode não ganhar na primeira, mas na segunda, dentro de uma participação na concorrência dentro da Johnson, tenho certeza que na segunda ele vai vir muito mais preparado e sabendo como vai ser o processo para participar de uma segunda. Então acredito muito que o que a gente dá de informação para eles também faz muito parte desse poder de convencimento, desse jogo. Uma coisa que foi que eu falei com o Léo na primeira vez que a gente conversou. Ele falou, o que você enfrentou de dificuldade? Eu falei, cara, base de dados. Gente, quantos fornecedores eu tenho? O que é que está spend aqui? Se está usando, já usei há 3 anos, eu uso ainda. A gente sabe que a gente troca de sistema, né? Então, perde um aqui, aí o outro ali não é mais esse CNPJ, aí você tem que fazer uma base de dados de 3 mil fornecedores, no meu caso foram 5 mil, 3 mil mais ou menos, que eu já consegui validar e-mail de contato, CNPJ, endereço, para poder fazer o tal do Data Scrub, né? Que no meu caso foi o meu passo número 1. Fui eu e eu mesma, na planilhinha ali, fazendo 1 a 1, consegui uma estagiária para me salvar e me ajudar metade, assim. Não conhecia a Lincana ainda, Não né? conhecia a Lincana ainda. Aí eu falei com ele falou, perfeito, né? Achei a pessoa que tava precisando de mim, enfim. Então, assim, acho que essa foi meu primeiro back, assim, de caramba, vai dar uma mão de obra, consegui fazer. E a minha segunda dificuldade foi o resultado do Data Scrub. Eu tinha um fornecedor diverso, dos 3 mil. Então, assim, isso pra mim foi um back, assim, e eu falei, caramba, não é a realidade que eu achei que eu fosse encontrar. Eu acho que isso também, um parênteses, eu acho que isso varia muito também entre setor de atuação da empresa. Tem algumas empresas que têm mais facilidade, né, de ter mais fornecedores diversos já cadastrados e outras menos. No meu caso, a gente tinha 1 a 2 fornecedores cadastrados na base de 3 mil. Então, uma coisa que eu fiz, que foi importante também para criar um pouco de compreensão do global, né, porque a gente reporta o nosso global, né, como é que está o projeto aí no Brasil? Não é uma dificuldade, mas é importante a gente deixar muito claro a diferença de contexto social, político e econômico que a gente tem no Brasil. Então, quando eles fizeram o processo lá, eles já tinham, 50, 100 fornecedores que entravam dentro das categorias que eles consideram lá como diversos. Então, foi um movimento mais fácil, que até o Marcos reportou aqui, que eu vou conseguir aumentar, né, o que eu tenho, consolidar essa parceria. Eu tenho ainda que construir novos vínculos, então eu tenho que achar novos fornecedores. Então, acho que isso varia muito de cada empresa, vocês podem encontrar cenários diferentes, mas eu acho que esse passo número 1, ele é importante para você entender de onde você está e aí traçar a melhor estratégia. Então, acho que você pode encontrar os 2 cenários, tá? E aí, a partir daí, eu fiz meu plano de ação, por exemplo, o meu foco é achar fornecedores novos, né, para poder ampliar a minha base de fornecedores. Uma coisa pegando esse gancho, que também foi uma dificuldade que eu enfrentei, é a questão, não é dificuldade, mas eu acho que também é um ponto que tem que clarear com a sua liderança, com a sua empresa, é a questão do qual é a prioridade da empresa.
Porque a gente compra, a gente vive na pressão de savings, de cost out, de redução de base de fornecedores. A gente tem que eliminar tantos fornecedores ao longo dos anos. Então, são metas que elas podem e podem não ser conflitantes. A gente sabe que fornecedores diversos não significa mais caro, né? Mas a gente sabe também que, às vezes, a gente tem parceiros que já estão lá com custos de produção, por causa de seu tamanho, muito mais baixos e que vão ganhar vantagem em um fornecedor que talvez seja menor e diverso. Então, você ter o apoio da sua liderança para você conseguir determinar ali que a sua conduta ela vai priorizar um aumento de base para cadastrar mais fornecedores diversos e, por exemplo, criar políticas, né? A gente acho que vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas determinar as metas e as regras que vão conduzir o processo para você saber se você pode contratar um fornecedor diverso se ele for tantos % mais caro do que a concorrência do que a proposta mais baixa. Isso depende muito da tua liderança estar comprando essa briga. Então não pode ser de baixo para cima, como o Léo falou. Então isso para mim foi muito importante. Foi o primeiro alinhamento que eu fiz com as pessoas globais que estão gerenciando esse projeto lá, para entenderem que o caso do Brasil é diferente, assim como o da Europa, que eles já estão desenvolvendo, também vai ser diferente. Então acho que isso foi uma dificuldade, mas que eu consegui já pegar ali como eu poderia resolver, e foi um aprendizado para mim que eu também busco compartilhar aí com vocês. Eu falei muito, eu tenho mais um, posso falar o último? Fica à vontade. Tá bom. Eu tinha pegado aqui, tá, isso aqui eu acho que é bem rapidinho, uma outra dificuldade que eu tenho e eu ainda não resolvi. Então, se vocês tiverem sugestões, eu estou aceitando. É a questão acho que a Lincana pode me ajudar, é a questão do tal do flag, né? Como é que a gente vai flagar aquele fornecedor como diverso? Para a gente poder, por exemplo, não ter que fazer um controle extremamente manual de qual é o nosso spend. Hoje, Baker, a gente ainda está no controle manual. Então, tem uma planilha de Excel lá que eu puxo todo mês os fornecedores diversos que eu tenho para mapear compras, spend, etc. Então, hoje eu não tenho um portal ainda de fornecedores diversos. É uma coisa que também já falo, porque eu sei que tem várias pessoas que estão começando a trabalhar para desenvolver. Então, são coisas que ajudam e fazem falta. Pensar em portais, pensar em formas de você conseguir segmentar e classificar esses fornecedores no teu sistema para integrar com RFQ, para integrar depois com Ariba, com Oracle, enfim, qual é o sistema que vocês estejam usando. Isso é uma coisa que eu estou vivendo no momento e estou pensando como vou fazer. Então, acho que isso faz uma diferença bacana também. Esse ponto, eu acho que o Gilson começou falando e você falou, né? Eu acho que essa base de dados, né, esse flag, essa sinalização, esse cadastro de fornecedores diversos, talvez também tenha sido o principal desafio que a gente na Lincana enxergou quando foi se deparar com essa realidade, né? Por quê? Porque a gente está falando nos Estados Unidos, as entidades de fomento mais antigas, elas têm 15 mil fornecedores cadastrados. O National Minority Council lá são 15 mil, é empresa pra caramba. Aqui a gente está falando de base de dezenas ou centenas, quando a gente está falando no cenário bom, né? E a gente sabe das dificuldades, porque esse pessoal ainda não tem tanto acesso à informação, não sabe nem o que é, né? Você pede uma informação de diversidade, cara, o pessoal vai me discriminar aqui. Será que ele está pedindo para, se eu disser sim, aí eu vou ser excluído, né? Até a própria conscientização da base fornecedora ainda é um grande desafio, porque não tem governo, não tem ninguém ainda falando isso de maneira mais ampla. Isso gera, talvez, outros desafios, né? Como é que a gente combina a credibilidade e a legitimidade de um fornecedor certificado por uma entidade como a Integrare ou a eConnect, com a nossa necessidade de expandir a diversidade, né? Tipo, como é que a gente... Até porque a gente vai falar de políticas aqui, né, Gi? Mas a gente precisa que o global, ou que a alta liderança, aprove a política, né? Você tem como garantir que esse cara é diverso? Foi autodeclaração? Ele disse que era? Alguma entidade certificou? Que entidade é essa? Qual é o processo dela, né? Acho que isso acaba gerando uma série de gargalos, porque é aquilo que a gente falou, né? Não adianta a gente falar, vamos copiar 100% os Estados Unidos, porque a gente sabe que a nossa realidade de diversidade é completamente diferente. Então, existe um equilíbrio a ser feito entre entidade de fomento e volume, né, expansão do processo de diversidade, que eu acho que a gente não resolveu ainda, que eu acho que para mim, quando eu vejo esse paradigma, eu falo, bom, se a gente vai posicionar a Lincana de alguma maneira, eu tenho que entregar os dados e auxiliar as corporações que estão definindo essas políticas a legitimar elas da melhor maneira possível, seja aproximando uma entidade de fomento, seja flagando esse dado e conectando, eu vou considerar intermediariamente, mas essa informação para mim não é ainda a melhor. Eu queria que tivesse essa certificação aqui. E eu vou aproveitar, né, já levanto e corto eu mesmo aqui para mim mesmo, né, porque já que a gente está falando de política, já que a gente está falando de programa de diversidade, né, eu queria entender como é o processo de difundir, né,
um programa de diversidade, pô, beleza, a ideia tá lá, veio, né, vamos pilotar, e agora você vai ter que convencer todo mundo, né? Você vai ter o champion lá que você vai vender a ideia, fazer os compradores aplicarem na prática, e eu sei que você já passou por isso, então eu queria que você contasse aqui pro pessoal como é que foi essa experiência na Baker. Vou trazer aqui a minha experiência prática realmente desse processo. Até comentei com o Léo que era uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi bem intenso lá na Baker. Vocês estão me ouvindo direito? Eu não tô falando disso, certo? Tá direitinho? Show. A primeira coisa que eu lembro que eu tive que fazer foi pensar um plano de comunicação interna, porque as pessoas não tinham ideia do que era a diversidade de fornecedores. Eu tinha o buy-in da minha liderança global, mas que estava lá nos Estados Unidos também. Então chamei comunicação, falei, vamos lá, vamos pensar junto numa forma de massificar. Eu preciso massificar. Então, meu primeiro e segundo mês de programa, eu busquei a maior quantidade de reuniões, de fóruns, de apresentação de liderança, apresentação de time, aqueles fóruns de grupos de afinidade, por exemplo, que a gente tem. Gente, eu achei assim, todas as reuniões, reunião de staff, do VP, tudo, mandei um pitching para eles, do tipo, vocês podem me ceder 10 minutos para poder apresentar o programa de diversidade para vocês? E foi assim que a gente conseguiu, no boca a boca, logo no início, conseguir difundir aí o conceito. Eu fiz um Supplier Diversity 101, assim, o que é, o que a gente está considerando, bem básico, e conseguimos aí expandir, né, a primeira impressão de todo mundo. A gente usou mailing, a gente usou Yammer, a gente usou aquelas redes sociais internas, né, que a gente tem acesso. Então, a gente pensou em várias formas, vários meios de comunicação interna primeiro, para a gente conseguir massificar essa questão. Então, isso eu acho que foi um ponto que foi muito importante. Hoje, assim, a gente fala com as pessoas já ouviram, né, já ecoa, já lembra o que é, já tem interesse de participar. Então, isso foi muito, muito importante para a gente. O segundo ponto que eu pensei aqui de trazer, que vocês falaram já, e que eu estou vivendo nesse momento. Eu passei um ano, né, sozinha implementando o programa, e eu cheguei no momento que eu tenho páginas e páginas de ideia e eu não tenho mão nem tempo para implementar. Aí eu falei, gente, não dá, sozinha não vai dar. Então eu comecei, na Baker, acho que até outras empresas também têm isso, vocês têm times de compras locais, às vezes tem vários times de compras, na Baker a gente tem isso. E eu olhei assim, falei, olha, eu vou achar uma pessoa dentro de cada time local de compras e vou vender meu peixe ali para ver se eles faz sentido, primeiro, né? Se são pessoas que, logo fiz um mapeamento, são pessoas que estão engajadas nesses temas, se também faz sentido para elas em vida pessoal, se são valores que vão ecoar e que a pessoa também vai estar ali doando o tempo dela, né? Porque é um voluntário, mas de forma realmente de paixão mesmo, assim, a pessoa tem que comprar a ideia que nem o Marcos falou. Então, eu estou nesse momento fazendo os convites, formalizando, e eu estou conseguindo construir um time de 10 pessoas. Então, eu vou sair de 1 para 10, então acho que o resultado vai ser bem positivo. Então, acho que é uma coisa que vale a pena. Eu acho que você tem que entender o território num primeiro momento, mapear, quebrar um pouco de cabeça, fazer um benchmarking, conversar com o pessoal para poder também entender, né, algumas coisas básicas. Eu acho que um ponto que não vale a pena esperar tanto é esse time. Se eu tivesse já feito esse passo antes, eu acho que eu já estaria colhendo mais frutos hoje. Então, minha sugestão aí para vocês é tentar buscar pessoas que possam colaborar junto com vocês nesse processo. Uma coisa que eu tô vivendo tudo isso agora, tá, gente? Eu tô num momento bem inicial, então eu tô compartilhando com vocês, assim, tá meio que ao vivo. Eu tô construindo agora uma ideia de uma identidade visual, porque a gente tem também questões de, por exemplo, nos Estados Unidos, o Global já tem uma ideia, ou eles ainda estão pensando. Então, assim, o que a gente está entendendo é que como o Brasil é o Brasil, a gente tem a nossa especificação, faz sentido a gente ter uma identidade visual só nossa. Então, a gente está nesse momento criando essa imagem, esse slogan, ou que seja, né, mais para o marketing, porque eu acho que isso ajuda também a materializar, criar identificação nas pessoas. Então, a gente quer utilizar a imagem para que a gente possa fazer camisas, para que a gente possa fazer publicações, e as pessoas já comecem a associar, pô, esse aí é o programa de diversidade da Baker. O que é isso? Você já viu? Então, a gente quer também maximizar esse processo de compartilhamento da informação através da identidade visual. Acho que é um ponto bem legal que a gente está trazendo recentemente. Por último, eu queria trazer a questão da política, mas para um ponto de prática mesmo. No meu dia a dia, eu estava começando assim, né? Eu vou fazer cobaia de mim mesmo. Então, eu vou contratar aqui, vou fazer uma licitação e vou trazer um fornecedor diverso para participar, para poder ver o que está faltando e testar e poder ensinar para o pessoal, né, como é que faz. E aí eu comecei, mas essa cotação aqui, ela está em segundo lugar. Será que eu posso considerar o fornecedor diverso como vencedor por ser diverso? Não, né? Porque, teoricamente, a minha política de compras não me permite.
E eu comecei a entender que essas diretrizes, essas regras de o que você pode considerar o prazo de pagamento, por exemplo, 120 dias, gente, o fornecedor vai olhar pra minha cara e vai falar o quê, né? Pequeno, tendo que pagar os fornecedores dele em 15, 30 dias, então, assim, não sustenta. Então, eu comecei a ver coisas na prática que dificultavam a entrada de um fornecedor diverso numa vencedor como de uma licitação. Então, eu comecei a entender que também não existia globalmente ainda uma política de diversidade para compras. E eu comecei a desenvolver uma política de diversidade para compras para que a gente possa ter um arquivo que o comprador vai poder anexar lá no competitive bidding dele, de que ele está protegido pela política de que, por exemplo, uma compra de até $25.000, ele pode selecionar um fornecedor diverso que esteja 5% mais caro do que a cotação mais barata para entrar naquele processo, caso ele esteja tecnicamente aprovado, como todos os outros. É aquilo que vocês falaram, né? De diversificar a base versus reduzir a quantidade de fornecedores para otimizar, né? Se você não compatibilizar as duas coisas, vai ter briga interna, né? Exatamente. Vai ter discussão. É o saving versus diversidade, né? É um outro conflito que a gente enfrenta diariamente, o prazo de pagamento também. Uma coisa de prazo de pagamento que eu achei bem bacana, eu consegui implementar na Baker, a gente já tem aprovação. Algumas empresas têm aqueles programas de parceria com bancos de adiantamento de pagamento. A gente tinha com Santander, agora a gente está com a JP Morgan, e normalmente a gente utiliza isso para estender prazo de pagamento. Então, o fornecedor aceita 120 dias, mas ele faz participação do programa e ele consegue receber em 90, 60, enfim, de acordo com o cálculo que ele faz ali. Só que isso normalmente é só para extensão de prazo. O que a gente está conseguindo fazer agora é entender fornecedores diversos como elegíveis a esse programa. Então, nem que ele entre com 60 ou com 30 e receba em 10, em 15, né, dependendo da necessidade dele, é uma coisa que facilita, que não elimina aquele fornecedor de participar daquela cotação porque ela é 120 ou 90 dias. Então, eu achei isso uma coisa muito legal. Então, eu conversei com alguns, não sei se estão presentes, mas perguntando, e aí, gente, vocês já têm política? Já fizeram? Alguém me dá uma sugestão? Então, acho que é uma coisa também que vale a pena a gente explorar, até compartilhar entre si. Documentos eu compartilho com vocês assim que a gente conseguir finalizar o nosso, porque eu acho que realmente é uma coisa que embasa a conduta do comprador e ele diminui a reatividade, né, e aquele medo do tipo, não tem como aplicar isso no meu dia a dia, não tem como aprovar, né, então tentar realmente tornar um negócio mais prático. A última coisa é a questão dos feedbacks e das capacitações. Acho que alguém comentou aqui já sobre isso. Eu acho que é uma coisa que facilita muito. E não necessariamente você tem que criar um programa de capacitação enorme. Eu já vi vários que são incríveis. Eu fico assim, caramba, um dia eu vou chegar aí. Mas, por exemplo, eu fiz uma participação na semana passada no bate-papo do WeConnect, com a reunião mensal das empresárias. E eu foquei em levar uma apresentação prática de dicas de licitação e proposta comercial. Coisas que meus fornecedores padrões nem sempre mandam, tá? Então, geral. Falei, pessoal, tô trazendo aqui ideias e coisas que eu, como compradora, sinto falta, dificulta a minha vida na equalização, ou de falta uma informação que tem que ficar no bate-volta, realmente que eu enfrento no meu dia a dia, já cantando essa dica para que elas possam ganhar, né, vantagem e tentar se equiparar às concorrências que elas vão enfrentar nas licitações. Então, foi uma coisa muito legal, eu recebi um feedback muito bacana, que eu consegui realmente levar coisas que elas não haviam pensado e não haviam visto antes, e que ajuda, né, o fornecedor a saber como se apresentar e como se aplicar para aquela licitação. Até mesmo se ele não receber, não vencer, ele entender o feedback de forma técnica e comercial, o que ele poderia ter feito melhor, para na próxima vez já chegar lá mais preparado e garantir essa vitória nesse processo, sendo assim o caso. Acho que quando eu estava falando de como divulgar e como difundir, a gente adotou uma prática que é de contar histórias, que elas vão, obviamente, que além dos números. E eu já comentei isso em alguns outros fóruns, eu acho que é o que traz mais impacto para as pessoas de dentro da Johnson, que é trazer um fornecedor ou uma fornecedora e, assim, brifar, pedir, grava um vídeo do celular, não precisa ser nada muito profissional, contando quem é você, o porquê da sua empresa, como você criou a empresa e por que fazer negócios com a gente é importante para vocês e impacta o seu ecossistema. E esse tipo de vídeo, super curto, 2, 3 minutos, ele é tão poderoso que acho que ele humaniza demais a relação que a gente tem com os fornecedores. Quem contrata, muitas vezes que está lá, tem 50 agências, contrata não sei quantas empresas de MRO,
contrata muita coisa, não tem essa aproximação mais pessoal, não sabe com quem está fazendo o negócio. E trazer isso é muito importante, porque eu sou um dos que acredito que assim, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem muitos desses vídeos já gravados de fornecedores de toda a América Latina. A gente coloca legenda em inglês e espanhol, dependendo de onde que é, mas a gente fez uma newsletter, a cada 2 meses a gente solta uma newsletter interna, restrita, onde a gente fala dos números, do progresso do programa, de atividades ou projetos especiais que estão acontecendo, com a participação desses fornecedores, e a gente sempre coloca um vídeo, ou uma entrevista, a gente já fez entrevista com o pessoal do Integrare, do WeConnect, da Câmara. A gente sempre faz isso porque isso aproxima. Então, também falando aí um pouco de jornada e de experiências, eu acho que isso humaniza demais o programa, faz com que as pessoas comprem muito mais a ideia e a gente consegue desvincular um pouco da relação de números e de spend. E complementando só, dentro da nossa empresa também, quando a gente fala sobre o CPO ser participativo, um dos pontos que eu gostaria de adicionar é todas as grandes negociações, os nossos grandes biddings precisam ser apresentadas a estratégia para o nosso CPO global. E dentro desse forms de apresentação estratégica tem diversidade e inclusão para fornecedores, onde o comprador precisa apresentar obrigatoriamente quais fornecedores diversos ele considerou na participação do bidding. Se ele não considerou, ele tem que justificar o porquê, mas isso faz parte da política toda semana das nossas grandes compras. E aí o que a gente estava conversando as compras que são abaixo ainda é um desafio, porque existe aquele limite, né? Qual é a parte de compras que vai para os compradores oficiais e qual é a parte de compras que vai para os compradores, para quem pode negociar localmente. Essa parte de baixo a gente ainda está buscando convencimento, porque a gente volta aqui, vou fechar o negócio de manutenção na nossa fábrica. Existem empresas gigantes no Brasil que fazem isso. Como que eu já fui várias vezes no cara da manutenção e perguntar para ele, você aceita que 10% do seu negócio seja por uma empresa pequena e 90% siga na grande? Para a gente fazer esse share aqui e dar a possibilidade, porque o prazo de pagamento, a gente fez a mudança, mas existe também uma parte de cash flow. Se a gente vai negociar, as nossas empresas trabalham com negócios milionários. Se eu vou dar um negócio milionário para uma empresa que não fatura isso ainda, vamos tentar também pensar em como que a gente consegue dar parte daquele negócio para que essa empresa vá crescendo, ganhando cash flow e assim ela vá conseguindo abocanhar um pouquinho mais o mercado. Acho que isso ajuda muito em como a gente consegue direcionar as nossas negociações. Não é dar o 100%, mas o share aí, tá? Às vezes não dá para ir de uma vez, né? Tipo, o desafio é muito grande, né? Você vai falar, vou oferecer um contrato de 10 milhões e o cara fatura 2 milhões por ano. Então, não tem nem pessoal, nem know-how para fazer acontecer. E eu adorei esse exemplo, Marco, da humanização, assim. Acho que a gente fala muito de case de sucesso, normalmente o pessoal foca na marca, nos números, no output, mas na verdade, sucesso são pessoas, né? Tanto do lado do fornecedor, até do lado do cliente, né? O usuário consegue compartilhar coisas muito legais e eu adorei essa sessão aqui de exemplos concretos. A gente, acho que falou muito de desafios, né? De aprendizados, mas aí, Gilson, você que está já com a última palavra, eu vou retornar para você, vamos falar agora de benefícios, né? Tipo, você que já está aí eu acredito que meses, né? Já nessa jornada, quais foram os benefícios ou quais são os benefícios que vocês esperam para a marca Mondelez ou para as marcas que a Mondelez controla quando a gente fala de ter um programa de diversidade, né? A gente até citou o exemplo da Coca-Cola, né? Que eu acho que é um exemplo claríssimo, né? Até estatístico com o número, mas como é que tu aplica isso aí à tua realidade? Tá, como eu falei, faz muito parte do poder do convencimento do que você vai conversando com as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu super recente e que a gente já conseguiu aplicar ele na prática. A gente, acho que em fevereiro, março, nós participamos de um evento aqui em São Paulo chamado Expo Favela. Foi um evento dado pela CUFA. O evento que basicamente 350 empreendedores foram selecionados para expor seus negócios lá na Expo Favela. E eram empreendimentos que vinham realmente de comunidades de todo o Brasil. Então, a Mondelez, a gente, dentro do nosso pilar de diversidade e inclusão, nós decidimos apoiar, tiramos
do nosso budget, dizer, vamos participar do evento, que eu acho que faz super sentido. Até porque, um parêntese, né, a gente fala muito de diversidade, mas tem todo também a visão de economia inclusiva, né? Tipo, não só negócios diversos, mas pequenos negócios, né? Isso. A gente fala muito sobre isso, né, Gilson? Zonas economicamente desfavorecidas, que favelas, eu acho que talvez seja o exemplo mais clássico, mais tradicional do Brasil para isso também. Né? Sim, exato. E aí a gente foi nesse evento, e aí uma das pessoas que eu busquei parceria foi com o pessoal de marketing. Porque a gente fala muito sobre marcas, comunidades e a parte social dentro do nosso pilar de fornecedores. E aí uma das marcas topou ir para o evento com a gente, então no evento em si estava lá Clube Social, era a marca que a gente estava expondo, e dentro do Clube Social a gente estava falando sobre o nosso programa de diversidade e inclusão. E aí a pessoa de marketing de Clube Social foi na feira, visitou a feira e, Gilson, por que a gente não faz uma mídia publicitária com as empresas que estão aqui? Então a gente tem uma grande agência, então a gente seguiu com a nossa grande agência, não mudou isso, a grande agência de publicidade segue como contrato, mas a gente conseguiu dar uma parte da produção dessa mídia publicitária para empresas que estavam na Expo Favela. A gente fez vocês vão ver na mídia, vai ser lançada agora 2 semanas atrás, foi lançada. Então, foi feita aqui em Paraisópolis, em São Paulo. A criação, a peça publicitária foi tudo feita por uma agência de Paraisópolis. Os atores são de Paraisópolis. A publicidade ficou um negócio melhor do que a gente esperava, realmente. Assim, a parte de criação, envolvimento, como foi feito dentro da comunidade. Então, e aí e a marca Clube Social, ela consegue comunicar muito bem com o consumidor sobre tudo isso. Então a gente conseguiu, desde a nossa cadeia de fornecedores, criar uma coisa em conjunto com a marca e comunicar externamente que faz muito valor para toda a nossa cadeia. Então esse é um exemplo muito legal assim, de como que a gente consegue expor a nossa cadeia de fornecimento para as nossas marcas, e acho que a gente tem muito mais a fazer dentro disso. Eu acho que é uma excelente maneira de difundir a própria cultura do programa, né? Foi feito, o Giovanna falou, você tem que aproveitar os fóruns, ou, às vezes onde a sua marca já tem uma força muito grande, né? Já tem talvez até uma atenção do público, porque você indiretamente consegue tratar do tema, angariar mais aliados, ou até ter mais adesão do consumidor. Vai falar, pô, o mundo faz isso, pô, estou comprado, e você ganha até mais força internamente quando você consegue comprovar o retorno disso também. Pô, muito legal. Posso dar claro, à vontade. Fazer uma adição que eu lembrei aqui de uma coisa que é legal. Acho que são óbvias, né, mas são legais de ressaltar. Uma coisa que eu percebi, assim, de benefícios que a gente vê no dia a dia de estar se relacionando, de estar incluindo com fornecedores diversos, eu acho que muito pelo histórico, né, da dificuldade, eu acho que tiveram de se implementar e de se provar para o mercado, eles fizeram isso, na maior parte dos casos, através de muito esforço, muita dedicação e pensando fora da caixa. Então, quando você fala com fornecedores diversos, você já percebe que tem perspectivas inovadoras ali, que eles não reproduzem necessariamente o que o mercado está acostumado a fazer. Eu acho que esse é um excelente exemplo. Em outro contexto, né, aplicando até outro contexto, quando a gente vai falar, acho que esse mercado de tecnologia de startups é bem empolgante, né, Léo? A gente fala muito de inovação, tem muita coisa até gourmetizada também, né? Mas a verdade, eu acho que, por analogia, é isso que você falou. Se uma startup for jogar o jogo que está sendo jogado pelas corporações, pela SAP, né, pela Oracle, ela vai perder. Se as mulheres ou os fornecedores de grupos minoritários tentarem jogar o mesmo jogo, né, tentarem brigar com as mesmas armas, que não são as mesmas, né, eles têm bem menos ferramentas e bem menos oportunidades, eles vão perder. Então, por isso que eu acho que nasce muita inovação da diversidade por uma questão de sobrevivência. Né? Porque é legal, é bonito inovar, porque ou você inova, você não vai conseguir entrar, você não consegue aquele negócio. Né? Então, acho que a gente tem que fazer esse caminho, porque o pessoal lá consegue mostrar muito diferencial. Eu estava até nessa própria pesquisa da McKinsey, né, que eles trouxeram um número muito legal, que em média o saving que aquelas empresas tradicionais conseguem trazer para grandes corporações fica em torno de 3% a 7%, né, depender do segmento, e a média para fornecedores diversos, até por conta dessa capacidade inovativa, era de 8,5%. Né? Então você vê que pensar fora da caixa vai também ter benefício econômico. Outra coisa legal é que eles são
polos de diversidade, porque eles são quase mais de duas vezes mais propensos a contratar funcionários diversos, a quererem fazer negócio com fornecedores diversos, porque eles sabem onde o calo aperta, né? Eles já sofreram, então eles querem também ser parte ativa nisso, então eu diria que é uma cadeia muito positiva, né? Quando você dá a primeira oportunidade para uma mulher, para uma pessoa, um homem, ou seja lá quem for que tenha esse papel, ele vai ser um difusor, ele vai ser um polo de diversidade também na sua companhia. Então acho esses exemplos muito legais, porque eu acho que conversam muito com o objetivo do que a gente está fomentando aqui, né? E agora vamos mudar um pouco aqui, né? Vamos agora olhar para os veteranos, né? Gente que já conversou com empresas, já falou com a entidade de fomento, provavelmente já teve experiência lá fora, já viu como é que funciona aqui, fez benchmarking, né? Conversou com várias indústrias. E aí, Marcos, eu queria que tu contasse um pouquinho aí qual é a tua visão, né? Porque a gente estava falando de muita coisa aqui, né? Pô, tem entidade de fomento que tem que dar credibilidade, mas, pô, a gente precisa expandir também, porque no Brasil é tudo diferente, é tudo mais difícil, né? Então eu queria que tu desse um pouco da tua visão aí, após aí 30 anos, né, fazendo isso, né? Não, brincadeira. Já nessa estrada. Não, 30 anos não. Tô tão acabado assim. Eu acho que dentro da jornada, a gente se aventurou, a gente se dispôs a falar com muita gente da indústria, com várias entidades, com outras empresas. Eu acho que a gente teve muita frustração no começo, principalmente, por uma questão de expectativa. Quando eu comecei com o programa e uma pessoa que trabalhava comigo, que hoje já não está mais na cadeira, a gente se uniu para fazer o negócio funcionar, a gente tinha expectativa de que, putz, olha, a Integrare, o eConnect, chegaram aqui para resolver nosso problema. A gente tem aqui um fornecedor, a gente vai conversar com eles para um bid, a gente vai ter 15. E não é assim que funciona. E eu lembro muito, eu acho que caiu muito a minha ficha em uma conversa que a gente teve com o Integrare, em uma das reuniões, em que o Humberto comentou e o Toninho comentou, de que falou assim, ó, o Integrare somos nós, assim, são vocês, são as empresas que estão participando. Eu não vou achar a fórmula pronta. E a gente estava de verdade com essa expectativa de que eu ia ter um bid, eu ia entrar lá e ia falar assim, o eConnect, quais são as empresas, me dá aqui 5 empresas para participar do bid. Assim, não tem. E ao longo dos anos, ao longo deste processo de que várias corporações se associam ao eConnect, ao Integrare, à Câmara LGBT, à Rede Mulher Empreendedora e outras entidades, quando a gente vai, acho que a nossa função, a nossa missão é levar o nosso conhecimento, os nossos fornecedores, as nossas experiências para dividir com o time, para dividir com as outras corporações. E o mesmo de que um fornecedor, uma empresa, que chegue lá através de uma indicação da Mondelez, da P&G, da MSD, da Bayer ou de outras, que esse fornecedor também divida as experiências sobre como é trabalhar com essa indústria. Então, assim, a gente teve uma das discussões aí, acho que nunca foram discussões difíceis, mas elas sempre foram muito francas. Eu falei assim, não está rolando, não está avançando, a gente precisa dividir. É óbvio que eu não vou falar assim, olha, eu faço um negócio com a empresa da Giovana, eu pago 10 mil reais por esse serviço e ela faz isso. Eu falei assim, não, mas eu posso falar, eu trabalho com a empresa dela, ela é uma empresa boa, que tem essas dificuldades. Então, assim, a gente precisa ter essa troca. E eu acho que a questão de alinhamento de expectativa, a nossa expectativa não era essa. E quando a gente tomou um tapa na cara e entendeu que não ia funcionar, a gente precisou, de fato, mudar a forma como a gente lidava. Então, de criar quase que uma metodologia de o que eu faço quando eu identifico um fornecedor diverso ou com potencial de ser diverso, que não conhece as entidades que certificam, que muitas vezes não entendem o conceito de ser um fornecedor diverso. Você fala assim, eu sou o Marcos, eu tenho 90% dos meus funcionários são mulheres. Ok, mas dentro das características que nós estabelecemos, que tem que ser a propriedade da empresa, a liderança, o impacto, não encaixa. Tem outros benefícios, não estou dizendo que não tem benefício, tem outros benefícios.
mas a gente teve que mudar a forma como a gente interagia com essas empresas e a forma como a gente interagia dentro de casa. Então, acho que a jornada é longa. O trabalho que Integrare faz, que o eConnect faz, que a Câmara está fazendo agora, é um trabalho riquíssimo e que a gente tem que ter sede de beber nessa fonte. Porque tem muito fornecedor lá. Sim, a gente conheceu muitos. Eu sei que muitas das empresas eu, infelizmente, não vou conseguir fazer negócio. Porque não é a característica de contratação da Johnson. E tudo bem. Pode ser que sirva para uma outra indústria. Para uma indústria agro. Talvez não para a indústria de saúde. Mas a gente tem que continuar fomentando. Então, eu encontro um fornecedor diverso, consegui certificar, eu tenho que levar, eu tenho que dividir essa informação. E por muito tempo, nós da indústria, acho que a gente tem duas questões. Uma questão é compliance, confidencialidade de dados. Isso é indiscutível, cada um tem o seu, mas todos temos. Mas eu acho que dividir a boa prática, dividir a informação, porque a informação é pública. Se eu precisar de uma empresa que faça promoção no ponto de venda, que eu precisar trocar ideia com o Gilson, eu sei quem que ele usa. Talvez ele saiba qual que é a empresa que eu contrato também, mas eu sei com quem ele trabalha. Por quê? Porque o mercado se fala. E se a gente jogar no Google aqui, vai aparecer. Assim, a informação hoje, ela está aí. Não é que a gente tem que buscar, a informação está aí. É um estalar de dedos. Então, acho que a grande questão, Léo, que você comentou, para mim, esse é um tema muito central, em como a gente troca, e qual que é a qualidade dessa troca. Eu participei, alguns meses atrás, numa reunião da Ambev, para todo o time de compradores da Ambev lá e tal. Foi muito legal. E eu vi quanta gente tinha lá. Assim, sei lá, tinha 100 pessoas na reunião. Falei, caraca, muito grande. Fiquei, bem feliz de poder dividir com tanta gente. E eu acho que, assim como eu sentia, eu não sei se entre aquele próprio grupo, eles sabiam o que o outro fazia. Porque dentro da própria Johnson, eu não sabia que o meu time de materiais diretos, de embalagem, tratava com um fornecedor diverso, ou que tinha potencial de ser diverso, e não comunicou, e a gente não trocou informação. E por outro lado, estou numa discussão, eu vejo a Unilever, sei lá, por exemplo, a Unilever, falando que tem uma necessidade, ou que tem uma oportunidade. Então a troca, ela é necessária, eu acho que a gente tem que seguir com o rigor de compliance, de confidencialidade que a gente tem, mas as melhores práticas e as piores práticas, a gente tem que trocar, a gente tem que conversar. As coisas não... eu não sou o rei da verdade, eu tô assim... É o que a gente falou assim, eu estou há bastante tempo cuidando deste assunto dentro da Johnson & Johnson, mas ele não é meu. O programa é da Johnson, ele não é o programa do Marcos. Se eu sair amanhã, o programa continua. Alguém tem que tocar o barco. Então, a gente tem que deixar passar o bastão, a gente tem que trocar informação. Todas as pessoas que estão aqui, elas têm que estar abertas não só a receber, mas também a dividir. O Robert, Suquet, ele comentou em uma das reuniões uma frase que eu achei muito legal. Ele falou assim que quando a gente está falando de diversidade, a gente nunca compete, a gente multiplica. Eu falei, putz, olha que coisa tão simples, né? A gente multiplica. Então assim, eu não sou concorrente do Gilson, mas sei lá, eu sou concorrente da MSD para algumas áreas terapêuticas. Mas a gente pode fazer muito mais junto. Então, eu tenho que estar aberto a falar sobre melhores práticas, indicadores, aonde que o fornecedor precisa de um puxão de orelha, aonde precisa pegar na mão, aonde que a gente precisa junto chegar para o Integrare, chegar para o eConnect e falar assim, olha, a indústria farmacêutica precisa de mais fornecedores que atendam esse tipo de serviço. Está fraco. Como é que vai desenvolver isso? Tem algumas formas de fazer. Ou a gente ajuda, ou também eu acho que é também parte da responsabilidade da entidade de ir atrás. Só que eu não posso cobrar, porque eles têm 1 milhão de coisas para fazer. Empresas associadas de diversas indústrias. Eu acho que
também não dá para colocar toda a responsabilidade no colo das entidades. Então depende da gente. Ao longo do tempo, a gente falou com muita empresa, como eu falei, né? Então a gente falou, não sei se todas as pessoas já tiveram a oportunidade. Eu acho que vale muito a pena. Assim, a gente falou com empresas que fazem microcrédito. A gente falou com a gente falou com um grande banco que tem, assim, um grande banco laranja, que tem lá um programa de mulheres. A gente falou com uma outra entidade que a gente, por outros motivos, a gente acabou não se associando ainda, que é a Rede Mulher Empreendedora, que tem, assim, programa espetacular também de inclusão de mulheres e não só no ambiente corporativo, mas no ambiente de trabalho, de desenvolvimento. A gente falou com a empresa B, a gente falou com outras entidades que têm programas ou que têm ferramentas que podem ajudar no ecossistema. E tudo isso a gente foi, embora a gente não tenha verba para conseguir fazer negócio com todas elas, com a Afrobusiness, com outras, mas a gente entende aonde dá para sugar um pouquinho, aonde dá para aprender, e a gente divide nosso problema. E as pessoas dão insights. Olha, tenta fazer desse jeito, tenta fazer daquele jeito. Então, os problemas eles são parecidos, as indústrias são diferentes, mas eu acho que cabe a gente dividir, multiplicar o conhecimento, multiplicar a informação, e só assim a gente consegue continuar progredindo dentro dos nossos programas. A gente vai chegar, inevitavelmente, eles vão chegar, a Gil vai chegar no platô. Você não consegue falar, putz, e agora? Parou de crescer. Não parou de crescer. Você tem que encontrar, assim, a gente tem que encontrar a forma de inovar, né? No nosso negócio, falar, putz, parei de inovar. Não, você tem que mudar. Então a gente tem que encontrar outras formas. Eu acho que a gente está no Brasil, próximo do platô. A gente tem que continuar encontrando outras formas de progredir no programa. E essa visão, Marcos, eu acho isso genial, até porque eu acho que se encaixa muito. Eu falei da Epson logo quando eu estava introduzindo o tema, né? Você está falando trazendo esse mindset de ecossistema para procurement, para compras e para diversidade, mais especificamente, que eu acho que é uma coisa que ainda não existe dentro das organizações de procurement. Você falou de troca, compartilhamento, e a gente falou do problema de dados, né? E muitas vezes, e a própria Epson fala, a gente fica muito frustrado às vezes quando nossas soluções de PROC não entregam o retorno daqueles milhões que foram investidos nela. E a gente fala, pô, mas esse dado não tá bom, não tá ruim, eu não tenho, né? Eu tô fazendo na planilha porque meu portal não entrega da maneira como eu queria. E ela até comenta que você tornar o dado do fornecedor seu, né, o seu portal, o seu silo de informação, isso é a epítome do fracasso, né? Você já perdeu, porque vai ficar obsoleto. Não tem padrão, tipo, será que o meu dado, a maneira que eu uso ele, o Gilson vai querer também? Faz sentido para ele também? Então ela fala, enquanto não virar a chave, né, para essa mentalidade de ecossistema, por exemplo, o fornecedor não é diverso para a Johnson, o fornecedor é diverso, o dado é dele, né? A gente brinca muito na Lincana que a ideia deveria ser igual ao Open Banking, né? O histórico de crédito não é meu, não foi eu que passei 20 anos lá com o Santander. E aí o que o Banco Central fez? Não. Então, se você for abrir conta agora no Itaú, você vai levar o seu histórico para lá. O Itaú vai poder consumir, porque o dado é seu, né? E a gente fala muito na Lincana, vamos mudar esse paradigma também. O dado é do fornecedor, a corporação quer usar, mas ela não precisa ser dona, ela não precisa dizer, é meu, só eu sei que é diverso, só meu programa vai funcionar, né? Então, a gente tem que buscar essa colaboração não só no sentido da troca, mas no sentido da universalização dos critérios, né? Por que não o critério de diversidade da Mondelez ser o mesmo da Johnson, né? Falarem-se com as mesmas entidades, né? Fazer, quem é que fomenta esse grupo minoritário especificamente? Como é que vocês lidam quando o cara ainda não é certificado? É autodeclaração, vocês fazem como para conectar, né? Como é que vocês avançam e expandem, né? Então, esse é um dos desafios que a gente tenta pautar muito, que acho que a gente está tentando fazer aqui, né? Universalizar a boa prática, porque aí a gente tem muito mais força, né? E eu acho que a vantagem de compras, diferentemente quando a gente olha para a área de clientes, acho que existe muito mais sinergia para parceria, porque existe, você às vezes está falando com concorrentes, mas procurement não vê as outras organizações de procurement de maneira tão concorrencial.
Tem gente até que faz joint venture, né? Vamos comprar junto porque a gente consegue aqui fazer um pacote e vai valer a pena porque sozinho não vale. Então, tem muita coisa legal que dá para fomentar que quando você fala de cliente a cliente, você está disputando ali a cadeira e você não quer fazer, né? Então, acho que ainda a gente também está devendo muito, né? Eu acho que as plataformas de e-commerce e logística e outros setores acho que estão bem mais na frente do que procurement. Eu falo até como ferramenta. A gente sabe que não está à altura ainda do que outros mercados, né? Tudo aplicativozinho, bonitinho, clica, a mágica acontece. Acho que todo mundo sonha com esse mundo, mas a gente passa por uma mudança de mindset muito clara que ainda precisa acontecer. Não aconteceu. A gente está tentando virar essa chave, né? E aí, Léo, complementando, eu acho que a gente tem dificuldade, a gente tem LGPD, os dados, a gente não pode passar. Tem de fato muito rigor e eu acho que tem que ter muito rigor. Assim como eu quero que tenha rigor com os meus próprios dados. Então, esses fóruns que existem das entidades em que as corporações de vocês são associadas, WeConnect, Integrare, Câmara ou qualquer outra, tem um fórum ali com as empresas associadas, usem esse espaço ali como um ambiente seguro para trocar informação. Porque a partir do momento em que a sua empresa foi lá e se associou, o teu corporativo entendeu quais são as regras da participação e da associação com aquela entidade. Então, assim, use esse espaço como um ambiente seguro para trocar informação, para trocar ideia mesmo. Acho que não tem outra mensagem senão pedir de fato, por favor, falemos, vamos conversar. Isso, em discussões que a gente teve mais recentes com o time de Integrare, a gente estava sentindo que existia até então, ou parecia existir uma desconexão entre o que as associadas queriam e o que o Integrare estava entendendo que estava entregando de valor. A gente falou assim, pessoal, a gente precisa juntar, vocês precisam falar. Assim, se não é o Marcos dando a opinião do Marcos, e assim, a gente precisa que vocês falem. E a gente se uniu, a gente falou, e a gente viu mudança acontecendo. Então, assim, é muito legal, assim, dá resultado de fato. Mas antes da gente terminar aqui, pessoal, eu queria, se vocês pudessem, né, de maneira mais, talvez até mais curta, mais objetiva, se vocês pudessem passar uma mensagem, né, de takeaway, né, de aprendizado, de, o que é que vocês gostariam que o pessoal aqui levasse desse evento? O que é que vocês diriam? Pedir aqui para roubar o gancho de vocês agora. Uma mensagem muito rápida que eu acho que foi completamente ilustrada pela fala do Marcos agora. A diversidade, eu acho que tanto internamente na companhia, nós compradores, né, nós Baker e companhias, quanto fora, ela tem que ser compartilhada. Uma coisa que a gente prega muito internamente é a questão da ownership, né, de ser de todos. Porque compras, nós estamos à frente do programa de diversidade, a gente pensa nas atividades, mas o objetivo final é que a companhia se sinta responsabilizada também com o projeto, né? Que a companhia ela também possa contribuir, independentemente do teu setor, se você é comprador, se você é requisitante, se você é facilities, enfim, que você possa, eu achei um fornecedor que é diverso, que pode participar da RFQ, ou também estar aberto, por exemplo, eu tenho sempre um fornecedor padrão que eu uso, mas acho que eu vou disponibilizar esse projeto aqui que eu tenho um timeline mais tranquilo, para a gente poder considerar fornecedores novos. Então, acho que isso também é uma cultura, obviamente, que a gente vai tentando implementar, mas que é uma coisa que tem que ser compartilhada por todos na companhia, né? O sourcing, a gente tem a cara ali, implementa e lidera, mas eu acho que o programa ele só faz sentido e ele só tem sucesso quando a empresa como um todo compra, como o Marcos falou, o programa é da Johnson, né? O programa é da companhia que a gente está trabalhando. E é importante que os colaboradores que estão entendam isso e se sintam parte disso. Acho que essa é a mágica do negócio. Eles não podem entrar naquela reunião e falar, legal, mais um call de exposição de um negócio, projeto bacana. Mas não, sim, se você transfere um pouco dessa responsabilidade deles também e demonstra uma coisa que eu faço muito, é um slide onde eu coloco como você que está me ouvindo pode me ajudar. Foi um desafio para eu poder pensar nesse slide, porque eu não sabia como é que aquela pessoa poderia me ajudar. Então foi também uma coisa que eu, num benchmarking e trocando ideia com as pessoas, eu entendi como cada pessoa, independente de estar em sourcing ou não, pode contribuir para poder maximizar aquele programa e gerar novas oportunidades, enfim, para fornecedores diversos. Eu acho que faz todo sentido com o que o Marcos falou agora, em nós compradores também, a gente trocar, a gente fazer benchmarking, a gente se conhecer, a gente sentar e falar, cara, eu tô com um problema, o que você fez disso aqui? Então, eu acho que essa troca nossa, ela não pode faltar. O Marcos mesmo foi a primeira pessoa que me falou isso. Gio, a gente não tá competindo.
a gente precisa somar, quanto mais fornecedor diverso, habilitado, cadastrado e entendendo sobre esse mundo, melhor pra gente. Então, a gente tem que botar um pouquinho aquela mentalidade da competitividade que o corporativo, né, impõe um pouco na gente, de lado. E entender que na diversidade, para além de ser maravilhoso, é maravilhoso de novo, porque a gente pode trabalhar junto, né? Então, ainda tem esse plus de trocar. Então, acho que essa era a minha mensagem final aí. Embora seja possível obter resultado no curto prazo, não foquem no resultado de curto prazo. Demora. Assim, a gente tem que plantar a sementinha agora para colher no ano que vem. Não é tudo que a gente consegue com resultado muito na mão. Então, assim, pensar de onde a gente está, para onde a gente quer estar, qual que é o seu objetivo lá na frente e traçar algumas ações ou atividades nesse meio do caminho que vão te levar para lá. Então, se a gente tiver isso muito bem definido, essas atividades elas vão mudar, porque o dia a dia não é estável. Mas se a gente souber para onde a gente quer ir, ter algumas atividades ou marcos que vão ajudar a gente para chegar lá, eu acho que esse é o caminho. E ter paciência. Divulgar o que for possível, o máximo possível de informação. Valorizem todas as conquistas. Temos um novo fornecedor. Valorizem, divulguem, falem, dividam com todo mundo na companhia que tem um novo contrato com um fornecedor diverso, e isso vai ajudar vocês na caminhada. O meu ponto final e é uma batalha que eu tenho, eu já compartilhei com o Léo também, desde que eu comecei a trabalhar de diversidade de fornecedores, a gente não falou muito aqui que é a economia inclusiva. Acho que precisa ter um 2 aí pra gente focar em economia... Internet Talks 2 aí vai ser importante. Em economia inclusiva. E aí, pegando o gancho, Marcos, da sua fala, no Brasil hoje não existe uma definição oficial do que é economia inclusiva e de como que nós, compradores, conseguimos... qual é o nosso real impacto em contratar empresas que estão nessas zonas de baixo IDH, que é como hoje basicamente a ONU classifica, e não só apenas contratar porque ela está localizada nessa cidade ou nessa região, mas como que quando eu contrato ela, como que eu meço o impacto positivo. E quando eu volto para o nosso global, a gente não tem essa mensuração. Então, quando a gente pensa em associação de compras para que a gente consiga fomentar mais ainda a diversidade, vamos pensar também sobre como a gente consegue fomentar inclusão socioeconômica. Porque isso vai ajudar todos nós a criar dentro do nosso país. É um marco mesmo, eu vejo como um marco assim, para o nosso país. O pessoal hoje só pensa do ponto de vista fiscal, né? Simples nacional, benefício tributário, mas nos Estados Unidos é para política afirmativa também, né? Pequenos negócios, sim. Até as zonas são mapeadas geograficamente, né? Então, acho que tem muita coisa legal para avançar aí. Então, eu vejo muito como marca assim, se as empresas buscam se associar, porque não vale a pena a Mandiri sair, ou a Johnson sair, ou a BQ sair e... Todo mundo tem que se juntar, porque a definição é nossa. Nós temos que buscar esse espaço junto com o governo e isso no Brasil, a economia inclusiva é isso, a definição é essa. E a gente tem essa oportunidade de fazer com que, de mudar essa história. Tanto da nossa trajetória profissional, quanto na vida socioeconômica de milhares de pessoas. Eu acho que esse é o meu último ponto. E que ponto, hein? Bom demais. Pô, pessoal, maravilhoso o painel. Assim, brigadaço. Assim, não poderia ter sido mais legal. Espero que vocês tenham gostado também.